Algum tipo de problema ou um déficit na questão dos equipamentos, da estrutura da polícia, estrutura física em si? Nós já avançamos muito. Evidente que, se nós formos colocar no papel, nós gostaríamos de ter muito mais. Nós precisaríamos de mais viaturas, mais equipamentos, mas essa parte eu acho que a gente já avançou muito nos últimos anos. Nós já tivemos muito mais problemas de equipamentos do que nós temos hoje. Hoje o nosso principal problema é a falta de efetivo. E é histórico e isso vem nos preocupando ao longo dos anos. Nós estamos aí numa discussão de reforma previdenciária que também de alguma forma assusta, né? Quem já tem direito a ir embora fica indeciso se vai embora ou não e muitas vezes acaba mesmo não querendo ir embora por uma insegurança. Então, quanto aos equipamentos, nós, claro, evidentemente que nós não podemos parar nunca. Nós temos que avançar cada vez mais em relação a isso, mas eu acredito que já melhorou e mudou muito. Segundo o levantamento da própria Polícia Civil, das 324 cidades onde existem delegacias, 83 contam com apenas um policial. Como passar uma sensação de segurança para a população numa condição dessa? Um cobertor extremamente curto, por isso que eu relatei. Nós temos a previsão pelo Departamento de Administração Policial para 9.000 policiais e hoje nós temos 4.872. 50% quase de déficit. E aí, isso a gente sente lá na ponta. São pequenos municípios, isso foi um panorama que a gente, justamente quando assumiu, quis fazer por demandas, várias demandas, prefeitos, olha, eu só tenho um servidor lá no meu município. Ainda eu disse, bom, então vamos fazer esse levantamento e verificar o que está acontecendo, justamente para traçar algumas estratégias de atendimento regionalizados, que é o que já acontece hoje e, infelizmente, vai ser o que vai acontecer, vai continuar acontecendo, embora ingressem novos servidores, esses servidores serão distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Sul. Evidentemente que nós não podemos ser irresponsáveis de transferir, simplesmente lotar esses 426 servidores, um em cada município. Hoje a Polícia Civil está em 65% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Se nós colocarmos um em cada município, não vai resolver e nós não vamos ter impacto nenhum na criminalidade. Então nós teremos que sim centralizar naqueles órgãos e naquelas delegacias em que a criminalidade seja maior, no eixo justamente Caxias do Sul, Porto Alegre, que a gente verifica que todos os índices de criminalidade batem e são, ano a ano, são as cidades que aparecem como as maiores cidades com maior índice de criminalidade e é para lá que nós temos que voltar os nossos olhos. Não esquecendo desses pequenos municípios que possuem um único servidor. Então, tentando, com esse panorama que foi feito pela Polícia Civil, tentando verificar quais são os municípios que estão próximos, quais são os municípios que têm distância, às vezes, de 5 quilômetros entre um e outro. Será que não seria hora de regionalizar efetivamente e juntar? Tudo isso está sendo analisado, foi feito esse estudo, está sendo apresentado aos diretores de departamentos, aos delegados regionais lá da ponta, mas não há nenhum indicativo de fechamento de delegacias. Nós não queremos isso. A polícia não quer fechar os seus espaços, a polícia quer qualificar. Se para qualificar nós tivermos que unir esforços e regionalizar cada vez mais, a gente vai ter que fazer isso. A gente tem que ter um pronto atendimento e um pronto retorno para a população lá da ponta mesmo, nos municípios pequenos. Utilizando exemplo desses pequenos municípios, o ano passado nós tivemos diversas situações, principalmente de assalto a banco, até pelo pouco poder de enfrentamento que a polícia tem para agir nesses casos. Há alguma estratégia que está sendo traçada por vocês, já que a recomposição do efetivo ainda é um passo que pode demorar um pouco? Sim, um trabalho mais integrado, inclusive, com a própria Brigada Militar, que a Brigada Militar, assim como a Polícia Civil, também tem déficit no seu efetivo, então precisa trabalhar, e no interior se trabalha muito bem em conjunto, e a utilização da inteligência policial. Hoje a inteligência policial é sim o coração de todas as investigações. Nós temos que chegar antes, nós temos que ter aquela informação e tentar se adiantar para evitar que o crime aconteça. Então, isso no interior e os roubos a bancos, nós tivemos uma queda nesse início de janeiro e fevereiro, que bom, estamos comemorando, mas estamos muito atentos, porque a gente sabe que há facções criminosas que já se instalaram no interior do estado. Nós sabemos que existe uma migração muito grande da capital e região metropolitana para o interior, então nós não podemos deixar o interior descoberto de forma nenhuma. Tu falasses a questão de fechamento de delegacias, que foi um assunto que acabou pipocando muito no começo do ano.
O que realmente foi pensado nessa realocação, nesse novo planejamento que vocês estão fazendo para as delegacias? Geralmente quando se troca o governo, porque a gente teve uma mudança de governo, uma mudança de chefias, né, nas instituições, aqui na Polícia Civil, e esse assunto sempre vem à tona. A gente sabe que sempre vem à tona, porque todos que chegam, e assim também eu fiz, querem ver o panorama. Bom, o que é que eu vou administrar e de que forma que a gente vai administrar. Então, esse panorama que foi feito, esse estudo que está praticamente concluído, esse estudo ele vai servir para um diálogo, ele vai servir para uma conversa com a própria comunidade lá na ponta que está com um único servidor. Com o servidor também que está lá sozinho, verificando as reais condições que ele tem para ficar sozinho. Com quem é que ele trabalha, quem é a dupla, quem é o que pode dar apoio regionalizado imediatamente quando ele precisar. Então é para isso que foi feito todo esse estudo. Se me perguntar hoje, querem fechar delegacias? Eu não quero fechar nenhuma, mas eu tenho que ter a realidade em cima da minha mesa e verificar junto com os colegas que estão lá na ponta se há a necessidade de ter delegacias de polícia que são próximas às vezes 5 quilômetros uma da outra. A gente percebe que a Polícia Civil tem batido muito na questão do tráfico de drogas, não só aqui na capital, mas em todo o estado. Seria ele o principal foco de trabalho de vocês, e o entendimento é de que através do combate ao tráfico, os outros índices também eles caiam junto? Tem que ser. O tráfico hoje tem que ser o combate ao tráfico de drogas tem que ser uma das nossas metas, e mais do que isso, mais do que somente o tráfico, nós precisamos descapitalizar o crime organizado. Nós precisamos cada vez mais ter inquéritos de lavagem de dinheiro, combate à corrupção, justamente tirando o dinheiro do criminoso e repassando para investimentos dentro do Estado, por que não investimentos dentro da própria segurança pública, quando há uma falta de investimentos. Nós temos, então, fazer com que o dinheiro saia, aquele dinheiro obtido de uma origem criminosa, saia de dentro das facções e venha para o lado correto, que é o lado da polícia, que é o lado da sociedade. Então, nós temos fomentado isso ao longo dos últimos anos, todos os delegados e agentes empenhados, as últimas gestões todas foram com um olhar específico, e a nossa também não vai ser diferente. Descapitalização do crime, combate à corrupção muito fortemente, porque sim, nós temos os homicídios, por exemplo, que é o maior indicador de uma criminalidade dentro de um estado e de um país, dentro de uma cidade mesmo, são conectados, mais de 80% a 90% deles, com o tráfico de drogas. Então nós temos que ter todo um olhar para esses delitos. Doutora, para a gente terminar, estamos próximos aí de completar os primeiros 100 dias de governo. Diante do balanço, do estudo, das informações que você tem até agora, o que avançou, o que faltou? Qual é o balanço desses primeiros 100 dias? Um balanço extremamente positivo. Acredito que no momento de transição, onde há transição de governo, transição de chefia dentro da Polícia Civil, é muitas vezes um momento mais delicado e mais complicado. Eu tenho uma brincadeira que eu utilizo aqui, que a gente troca o pneu com o carro andando, porque a gente não pode parar. Nós somos todos técnicos, todos concursados dentro da instituição e todos comprometidos. Por mais que se realoque um diretor de departamento, um agente de uma delegacia para outra, a delegacia não para, o departamento não pode parar e a polícia não pode parar. E isso acho que é o maior saldo nesses 100 dias. Nós continuamos trabalhando da mesma forma que nós vínhamos. Então isso demonstra a maturidade que a Polícia Civil adquiriu, mesmo apesar de trocas de governo, de trocas de chefia. Isso é importante que seja dito. Nós temos indicadores de violência todos em queda. O próprio feminicídio, que teve um indicador altíssimo em dezembro, janeiro e fevereiro, foram indicadores que acabaram baixando. Roubo de veículos, nós tivemos mais de 30%. Nas últimas décadas, o homicídio é o maior indicativo de queda dos últimos 10 anos. Isso é fruto de trabalho de todo o policial civil e de todos os outros órgãos da segurança pública.